Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você, ao CDF Concursos. Vamos lá, mais uma videoaula aqui, uma videoaula sobre orçamento público no âmbito da nossa disciplina Administração Financeira Orçamentária. Sou o professor Ronaldo Quintanilha e ministro aqui a disciplina no CDF. Vamos lá? Vamos dar uma olhada no nosso título aqui, ó. Orçamento Público, Maturidade e Surgimento do Orçamento Programa. Vai ser bem curta, direta, para a gente entender aí como nasce. A gente já viu quando nasce o orçamento, quando ele alcança a sua maturidade, 200 anos de LOA e o PPA e a LDO. Vamos responder. E o que são essas siglas? Também vamos responder. Logo na frente, surgimento do orçamento programa. E no final eu deixo aqui um esquema que eu elaborei sobre a Lei Complementar das Finanças Públicas, que ainda não existe, aquela exigida lá pela Constituição, no artigo 165, parágrafo 9º. No lugar dela, a Lei 4.320, de 64, tem feito às vezes. No estudo de orçamento, você tem que guardar sempre a nossa linha aqui de assunto, que é para você, para motivar você a estudar a AFO. Porque a AFO é muito complicado, a AFO não. A AFO é só esse esquema aqui. O que você vai estudar está aqui na nossa esfera aqui, ó. Vamos lá. Você tem o orçamento ao centro, as classificações, os conceitos, a fundamentação, o ciclo orçamentário. Isso vai expandindo e você já vai estudando os aspectos constitucionais legais aos poucos, sendo que o artigo 165 até o 167, eu já oriento você a ler desde agora, inclusive olhar na sua prova, alguma prova de concurso e ver que você já vai conseguir responder questão. E depois, as leis orçamentárias, aí você já está expandindo o seu conhecimento e, por final, as receitas e despesas que estão aqui nessa esfera mais longa, cheia de classificação aqui de todos os tipos para a gente estudar e sempre os aspectos constitucionais legais que sobrepõem juntamente com os temas. Então, não é muita coisa, não é. É possível estudar, é possível acompanhar nos nossos livros digitais, nos nossos esquemas, que ao final do livro a gente coloca lá esquemas e resumos. Você vai ver que são 2, 3 páginas que você consegue rever toda a matéria daquele conteúdo e se preparar aí firmemente para o seu grande objetivo, que é ser aprovado num concurso bom, mudar de vida, mudar de cidade às vezes, não é isso? Receber um salário bom, construir sua vida e ser feliz. Vamos lá? É o seguinte, quase 200 anos de LOA. Desde 1830, se pegarmos lá a ementa da lei orçamentária, que é considerada a primeira por muitos. Teve uma anterior a essa, mas os tratadistas aí, os grandes escritores, eles citam esta aqui de 1830 como a primeira, que tratava do ano financeiro aqui, ó, de 1871 a 1832. Não era o ano civil como temos hoje, era do meio do ano de 1831 até a metade também de 1832. Mas você pode ver que há uma grande correlação com o orçamento atual. Esse aqui é o projeto de lei número 22 de 2019, que tramita no Congresso, que vai ser a LOA para 2020. O que ele faz? Ó? Estima receita, fixa a despesa da União para o exercício financeiro. Olha só, em cima, há 200 anos atrás praticamente, orça a receita e fixa a despesa. O orçar é um verbo que tem origem lá no italiano, que tinha muito a ver, o verbo orçar era usado muito lá na Itália, isso também é tratado nos livros, é usado na Itália para condução ali do barco, fazer a condução de você fazer o orçar. O orçar era tanto, não interessava se era para a esquerda ou para a direita. O orçar ele tinha a ver com o contrário ao vento. Então você orçava de um lado ou de outro. Esse orçar, como envolvia de alguma forma algum cálculo, você podia correlacionar ele ao quê? O orçar era estimar. Então você estava estimando aquela direção para a esquerda ou para a direita, considerando os ventos na hora da condução do manejo dos barcos. Esse orçar dá origem, então, ao verbo estimar aqui do nosso orçamento. Então, lá atrás, há 200 anos, usava-se o orçar. E agora, estimar. Mas eu queria demonstrar o seguinte, não é de hoje a nossa LOA. A nossa LOA já tem algum tempo que no Brasil a gente faz o orçamento público. Agora você vai me perguntar o seguinte, e o PPA e a LDO? Aí que está a questão, olha só. E o PPA e a LDO? Tá aí a pergunta. Também tem 200 anos? Não. Também tem 100 anos? Não. O PPA e a LDO, você tem que gravar bem, surgem com a Constituição de
1988. É aqui que são as origens do PPA e da LDO. É aqui que foi instituído esse sistema. Só que o PPA, a gente vai ver mais para frente que ele tem 2 documentos que antecedem ele. E a LDO não tem esses documentos. Então o PPA tem antecedentes aqui, que prepara para o surgimento do PPA, e já a LDO não tem esse documento. Ela realmente foi ali uma ideia surgida na Constituição de 88, que deu um protagonismo maior para o Poder Legislativo, que de alguma forma agora ele consegue influenciar tanto a execução do orçamento, trazendo regras na LDO, como a sua elaboração nesse ano anterior, porque a LDO é quem orienta a elaboração do PELOA. A LDO que faz a orientação e o Poder Legislativo, quando recebe do Executivo o projeto de LDO, ele pode ali incluir emendas capazes ali de influenciar o processo de elaboração e o processo de execução. Então guarde aí com você, para a sua prova. PPA LDO e inovações da Constituição Federal de 1988. PPA já tinha algum dispositivo, algum componente, algum elemento semelhante a ele antes da Constituição? Já existia. Vamos olhar aqui agora? Qual era ele? Quadro de recursos e de aplicação de capital, QRAC, Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital. Já fala aqui, ó, capital. Então a preocupação era com receitas e despesas de capital. E onde está isso aqui, professor? Está aqui, ó, na Lei 4.320, no artigos aqui 23, 24, 25, todos eles aqui vão tratar desse quadro. Era uma forma de fazer um planejamento com relação às receitas e despesas de capital. Ele era aprovado por decreto, não é aprovado por lei, o período de 3 anos e reajustado anualmente. Então, lá em 64, a gente pode ver aí, então, o nascimento do nosso PPA, baseado nesse quadro. O PPA, então, era tão somente um quadro. Avança um pouquinho em 67 com o OPI. Olha só, segue aqui comigo, ó, OPI. O OPI surge em 67, confirmado em 69 pela emenda constitucional, e ele tinha despesas de capital, é o orçamento plurianual de investimento, ali o nome já é até um pouco semelhante ao nosso PPA, e tem caído muito em prova a cobrança sobre o API. Aprovado por lei, tá vendo que mudou? O quadro era por decreto. O período de 3 anos manteve, e o nosso PPA agora, 4 anos. Se nós formos comparar com o PPA também é por lei, só que 4 anos. Um reajuste anual, e aí estendeu para estados e municípios. Inclusive tem um ato complementar que regula o API. Tem um ato complementar que regula o API, eu cito ele mais à frente. Então guarde bem, quadro, depois vem o API, logo na sequência, e depois em 1988, aí sim surge o PPA. Vamos lá? E aí, sabendo que existiu PPA e LDO a partir da Constituição, nós vamos ver agora quando que surge o orçamento-programa, que é o orçamento adotado atualmente, é uma das principais classificações do orçamento, que é o orçamento tradicional, orçamento de desempenho e orçamento-programa, mas aí tem muita dúvida quando surge o orçamento-programa. Nós estudamos, em outro momento, quando surgiu o orçamento. O orçamento surgiu lá na Carta Magna de João Sem Terra, em 1215, com foco muito nas receitas, ou somente nas receitas. Depois ele vai evoluindo, inclui as despesas, já em 1822, já é um outro passo do orçamento. Mas e o orçamento-programa? Esse orçamento lá atrás era orçamento-programa? Não, lá atrás não. Simplesmente discriminação de receita e despesa. Depois que passou a evidenciar políticas econômicas e financeiras, depois passa a evidenciar também o programa de trabalho, o que realizar, né? Trazendo os meios de implementação e de solução de problemas, alternativas de solução de problemas para a sociedade, aí que vira o orçamento-programa. Então, segue essa linha comigo, ó. Embrião do orçamento-programa. A Lei 4.320, não podemos esquecer, era um embrião, mas aí não conseguiu implementar ainda. O Decreto-Lei 200, que traz aí legalmente. No próximo slide, nós vamos olhar lá, o artigo 16 do decreto vai trazer expressamente o orçamento-programa. A gente chama aqui, ó, o orçamento-programa passou a ser efetivamente adotado na nossa legislação. Mas ele só vai passar mesmo a ser operacionalizado com o decreto 2829 já em 1998 e a portaria 42 de 99. Então aqui, ó, surge também na sequência do decreto-lei 200 a portaria número 9 de 1974, que tenta fazer o planejamento no Brasil, o planejamento federal, com base no orçamento-programa, mas não conseguiu ainda. Uma complexidade muito grande, amarrou demais, ficou muito engessado a classificação
impôs os programas para os outros entes, não deu certo. Então, na sequência, só em decreto 2829 e a portaria número 42, que aí a gente adota de forma assim, operacional mesmo, o orçamento programa. Então, guarde bem essa sequência, que tem caído em prova, a gente saber o nascimento do nosso orçamento programa. Vamos ler aqui o Decreto-Lei 200, somente o artigo 16. Olha só como ele traz legalmente já o orçamento programa, inclusive no título aqui, ó, título 3. Em cada ano será elaborado um orçamento programa que pormenorizará, detalhará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Olha aí, o orçamento programa era para ser usado. A gente é muito inovador, né, para o Brasil. Lá em 1967, a gente já estava falando ali do orçamento programa, porque surge ele da discussão lá da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e outros adotaram, começam a dar muito foco ao planejamento, e isso é incorporado com o PBPS, né, que é Planejamento, Programação e Orçamentação, PBBS é a sigla em inglês, e vira aí, a gente vem acompanhando esse desenvolvimento em 1967 com a adoção do orçamento programa, mas o Brasil não conseguiu adotar de pronto, só vai conseguir mais à frente com após a Constituição de 88. Guarde então artigo 16 do Decreto-Lei 200, vamos seguindo. Eu queria destacar agora que lá no Congresso Nacional nós temos tramitando o projeto de lei complementar número 295. Esse projeto ele é de 2016, mas ele é a numeração na Câmara, porque lá no Senado era outra numeração. Eram 2 projetos que foram aprovados lá, de lei complementar, então esses 2 projetos vão para a Câmara dos Deputados e atualmente eles têm lá essa numeração, projeto de lei complementar 295 de 2016, que estabelece, com amparo na Constituição, normas gerais sobre planejamento, orçamento, fundos, contabilidade, controle e avaliação, e altera a LRF. E o que ele faz? Revoga a Lei 4.320. Eu coloquei porque muitos alunos perguntam, essa lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º, ela não existe, mas tem projeto? Tem projeto. Tem projeto tramitando. A fase lá é de constituição de uma comissão especial para tratar dele. Enquanto isso, enquanto não existe, a Lei 4.320 vai cumprindo o seu papel e também a Lei de Diretriz Orçamentária vem preenchendo várias lacunas com relação à inexistência dessa lei, essa lei de finanças públicas que não surgiu ainda, que não saiu porque não foi aprovada. Então, olha só, guarde bem, tem lá na Câmara e no Senado tramitando o projeto para revogar, ele sim vai revogar a 4.320, ela está em vigor ainda. A LRF não tem nada a ver com a 4.320, não revogou a 4.320. Muito boa essa observação aqui com relação a essa tramitação do projeto. E eu queria guardar para o final, para você guardar com você aí, essa lei complementar prevista lá no parágrafo 9º do artigo 65, os itens dessa lei complementar são recorrentes em prova. Hora ou outra, uma prova ou outra, vem cobrando esses incisos 1 e 2, e agora, com a emenda constitucional número 85 de 2016 e a emenda constitucional número 100 de 2019, olha como é que ficou. Vem comigo aqui, dá uma olhada. A Lei Complementar de Finanças Públicas, possui o seguinte conteúdo. Item 1. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, LDO e LOA. 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta. E esses itens 1 e 2, lá na Constituição, é apenas um inciso. Eu resolvi separar para você entender melhor a estrutura dessa lei complementar e desse artigo lá na Constituição, porque é cobrado em prova muito. E olha só, o CDF chamou atenção, olha aqui, despenca em prova, não é isso? E despenca mesmo. E olha aqui esse objeto, no final, O foco aqui, PPA, LDO e LOA. Aqui administração direta e indireta. E no inciso 2 lá da Constituição, desse parágrafo 9º, são os fundos, que eu coloquei como 3 aqui, Constituição para instituição e funcionamento de fundos. O que a banca faz? As bancas misturam e colocam aqui, condição para instituição e funcionamento do PPA. E inverte para cá, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial dos fundos. E confunde você na hora da prova. Então, atenção,
com esses itens lá e principalmente ó, em razão desse aqui. Esse próximo item, ó, ele é novo e foi incluído recentemente foi incluído o inciso 3º, pelas emendas constitucionais das programações de execução obrigatória das emendas individuais e emendas de bancada, criou lá o item 3. Olha só, o item 3 vai estar em provas agora, com certeza. Olha aqui, ó. A Lei Complementar de Finanças vai ter que dispor sobre critérios para execução equitativa e tem o conceito lá na Constituição, o conceito de equitativo. Então, critérios para execução de equitativo, enquanto não vem a Lei Complementar, para acrescentar alguma informação sobre equitativa, o conceito está lá na Constituição já, e pode também estar na sua prova, hein? Além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de resta a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do quê? Realização de emendas individuais e emendas de bancada ao orçamento público. Está aqui o artigo 66, parágrafos 11 e 12. Esse inciso é de suma importância na sua preparação, porque ele é recente e banca o examinador, ao elaborar a questão, ele busca um assunto novo, porque ele tem certeza que aquele tema novo ainda não foi cobrado em nenhuma questão de prova. Então, atenção para esse inciso 3. E perceba, então, que essa programação de execução obrigatória, que popularmente se chamou de orçamento impositivo, ela pode ser limitada. Ela pode ser limitada em razão de impedimentos técnicos e legais, que quando surgir a lei complementar, vai estar mais claro que são esses impedimentos técnicos e legais. Por enquanto, a gente vai usando o conceito comum, utilizado nas experiências já de orçamento que a União tem. Mas a lei complementar ela vai ser mais clara com relação a isso aí. E para as emendas individuais e emendas de bancada. As emendas de bancada são emendas coletivas, é uma bancada, não é a bancada partidária. Não é a bancada do partido tal, não, é a bancada do Estado. Então, a bancada do Estado de São Paulo, a bancada do Estado do Rio de Janeiro, a bancada do Distrito Federal, aqueles deputados e senadores, não só os deputados. Tem colegas que acham que são só os deputados. Não, a bancada é formada pelos deputados e senadores. Sempre os 3 senadores. E nós sabemos que cada estado, cada unidade da federação tem 3 senadores. A bancada se reúne, debate, discute e escolhe projetos ali mais estruturantes para destinar os recursos da bancada, que agora passaram a ser o quê? Recursos de execução, programações de execução obrigatória, salvo o quê? Impedimentos técnicos legais ou, inclusive, contingenciamento. Pode sofrer contingenciamento essas emendas de bancada e as emendas também, emendas individuais. Agora eu te pergunto, todas as emendas coletivas são de execução obrigatória, segundo as alterações recentes da Constituição. Todas as emendas coletivas? Não. Não são todas as emendas coletivas. As emendas de comissão, que também são emendas coletivas, então cada comissão permanente do Senado, cada comissão permanente da Câmara, inclusive as mesas dos 2 órgãos, ao apresentar emendas, elas não são de execução obrigatória, não são impositivas, não tem essa certa impositividade trazida aí pelas recentes alterações da Constituição Federal, né? Principalmente a emenda constitucional número 100. E essas emendas coletivas das comissões continuam de execução o quê? Discricionária. O Executivo certamente terá dificuldades aí de executar essas emendas, já que as outras emendas, as de bancadas e individuais, são agora que têm um caráter de execução obrigatória. Vamos continuar aqui? Ver se já tem questão? Guarde bem então o item 4. A gente fez o quadrinho para você guardar a informação sobre a lei complementar que ainda não existe, mas já é muito cobrado em prova. Questão de prova. O orçamento público surgiu na Inglaterra, por volta de 1822, e tinha como principal objetivo. Aí o aluno, o candidato, fala assim, professor, mas ele não surgiu em 1215? Sim, o nascimento é 1215. Mas veja que a questão, ela aqui podia ter sido melhor formulada. O orçamento público surgiu como documento mais completo, ou mais acabado, ou formalmente acabado, né? Mais completo. Para ficar mais correto aqui o enunciado, mais completo na Inglaterra por volta de 1622. Sim, porque em 1215 que é um embrião. Só que esse embrião só tinha o quê? Um lado, só receita. Aqui, em 1822, nós já temos receitas e despesas. Mas está no enunciado, você vai brigar? Eu deixaria ali, passaria direto para a questão, porque eu tenho pressa, tenho que responder,
tem várias outras questões para a gente responder para a prova para ser aprovado. Então, a banca colocou ali, surgiu na Inglaterra em 1822, vamos embora, vamos ler o enunciado. Ele tinha como principal objetivo exposição contábil. Olha, muita gente marcou aqui, mas presta atenção, ó. Aspecto jurídico, despesa pública, aspecto econômico, exposição contábil ou controle político? Controle político é a resposta mais acertada, né? Que aqui seria o orçamento tradicional com foco no controle político, que depois avançaria para surgimento então do orçamento moderno, que é o orçamento programa hoje, que nós falamos aqui, isso já no século XX. Ok? Resposta, letra C. Mais uma, o orçamento plurianual de investimento consignará. Olha aqui, ó, orçamento plurianual de investimento. Cai em prova esses antecedentes aí do PPA. Consignará dotações para execução de planos de valorização das regiões menos desenvolvidas do país. Isso está lá mesmo, lá na Constituição de 1967. Tem essa informação lá. Só que lá não fala o plurianual, fala orçamentos. Mas o erro, a gente podia matar a questão com essa parte final. Ó. Nenhum investimento governamental cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual. Está vendo? Ele misturou plano plurianual com o OPI. Fez a mistura aqui de conceitos diferentes, de documentos diferentes. E aqui, ó, nenhum investimento sem prévia inclusão ou sem lei que autorize a inclusão. Sem lei que autorize a inclusão. Isso aqui a gente pode ver lá no artigo 167, parágrafo 1º, Constituição Federal. Depois você dá uma corrida lá, dá uma lida, eu tenho certeza que você vai compreender melhor essa questão. Está errada. E eu fiz aqui o gráfico de toda a evolução do PPA. Ó. Começa lá no quadro de recursos e aplicação de capital, artigo 23 da Lei 4.820. O API depois surge em 67 e 69. Olha o ato complementar aqui que eu falei. Ó. Esse ato você pode consultar aí no seu navegador que você vai encontrar o detalhamento do que tinha que conter o API. E agora o PPA, Constituição de 88. O orçamento programa inserido na legislação brasileira a partir da Lei Federal 4.820, ó, tá certo, hein? Inserido pela lei. Discrimina a receita segundo a natureza, dando ênfase aos fins e não aos meios. Muito bom, hein? De modo a demonstrar em que e para que o governo gastará, bem como quem será o responsável pela execução. Ok. Contudo, sua adoção ainda não foi completamente reconhecida e sua utilização falta a ser consagrada. Não foi consagrada. Depois, no Decreto-Lei 200, ele já tem ali uma força muito grande, que tem um artigo voltado só para o orçamento-programa, e aí é adotado definitivamente, a gente viu operacionalmente com o Decreto 2829 de 98, com a Portaria 9 de 99, que conceituou lá o que era o programa. Então está errado em relação a esse final, mas a primeira parte está correta da questão. Segundo mudanças recentes na Constituição, cabe à lei complementar dispor sobre critérios, isso aqui foi formulação nossa, hein? Segundo mudanças recentes, cabe à lei complementar dispor sobre critérios para execução equitativa no caso de realização das emendas individuais e de bancadas previstas na Constituição Federal. Perfeito, eu aposto muito numa questão nessa linha, nesse rumo. Ok, finalizamos aqui, passamos um pouco aqui sobre o orçamento, evoluímos desde o seu nascimento, a sua maturidade em 1822, passando depois por uma classificação rápida, tratando do orçamento. E no final, a gente viu ali que tem os antecedentes do PPA, a LDO não tem antecedentes. Um grande abraço para você. Curta aí o nosso site CDF Concurso, vá atrás de mais informações. Eu só tenho uma coisa para dizer, o esforço, a dedicação aqui dos professores está sendo ao máximo para oferecer o que de melhor aí existe hoje no mercado de preparação para concurso público. Um grande abraço, até a próxima.